Vamos começar a segunda parte da nossa aula. Peguem o livro na página 92 e 93 e vamos iniciar a leitura. Para facilitar a compreensão desse texto, é necessário que vocês leiam o texto antecipadamente, uma leitura silenciosa e em que vocês marquem a ideia principal do texto. Dessa forma, facilitará a nossa leitura e a compreensão do texto como todo. Esse texto é do autor Luiz Fernando Veríssimo. No meu tempo. No meu tempo de frequentador de aulas, estudante seria um exagero. Era assim. A não ser quando a professora ou professor designasse o lugar de cada um segundo alguma ordem, como a alfabética, e nesse caso eu era condenado pelo sobrenome a sentar no fundo da sala, junto com os Us, Zs e outros Vs. Os alunos se distribuíam pelas carteiras de acordo com a geografia social espontânea, nem sempre bem definida, mas reincidente. Na frente sentava a turma do apagador, assim chamada porque era a eles que a professora recorria para ajudar a limpar o quadro negro e os próprios apagadores. Nunca entendi bem porque se sujar de pó de giz era considerado um privilégio, mas a turma do apagador era uma elite, vista pelo resto da turma como os favoritos do poder e invejada e destratada com a mesma intensidade. Quando passavam para os graus superiores, os apagadores podiam perder a sua função e deixar de ser os queridinhos da tia, mas mantinham seus lugares e a sua pose, esperando o dia da reabilitação, como todas as aristocracias tomadas irrelevantes. Não se deve confundir a turma do apagador com os certinhos e os bundas de aço. Os certinhos ocupavam as primeiras fileiras para não se misturarem com a massa, que sentava atrás. Os bunda de aço para estarem mais perto do quadro e não perderem nada. Todos os apagadores eram certinhos, mas nem sempre todos os certinhos eram apagadores. E os bundas de aço não eram necessariamente certinhos. Muitos bundas de aço, por exemplo, eram excêntricos, introvertidos, ansiosos, enfim, esquisitos. Já os certinhos autênticos se definiam pelo que não eram. Não eram nem puxa-sacos, como os apagadores, nem estranhos, como os bundas de aço, nem medíocres como a massa, nem bagunceiros como as criaturas do abismo que sentavam no fundo. Sua principal característica eram os livros encapados com perfeição. Atrás dos apagadores, dos certinhos e dos bundas de aço ficava a massa, dividida em núcleos, como o núcleo do Nem Aí, formado por 3 ou 4 meninas que ignoravam as aulas, davam mais atenção aos próprios cabelos e, já que tinham interesses em comum, sentavam juntas. O clube de debates. Algumas celebridades. A garota mais bonita da turma, o cara que desenhava quadrinho de sacanagem e seus respectivos círculos de admiradores. E nós, do centrão desconsolado, que só tínhamos em comum a vontade de estar em outro lugar. E no fundo sentavam as criaturas do abismo, cuja única comunicação com a frente da sala eram os ocasionais mísseis que disparavam lá de trás e incluíam desde o gordo que arrotava em vários tons até uma proto-dark, provavelmente a primeira da história, com a tatuagem na coxa. Mas isso tudo, claro, foi na Idade Média. Percebe-se nesse texto algumas características que são comuns ao gênero textual crônica. Então, é possível verificar
que há uma crítica sobre o cotidiano escolar. Podemos verificar também que a linguagem é simples, clara e direta, e fazem uso de expressões ou palavras com tom humorístico. Passando para a página 94, nós temos as questões do para discutir. Então, vocês vão fazer essas questões no caderno e, posteriormente, nós vamos corrigi-las. Então, alunos, a partir de agora, faremos as questões de desvendando os segredos do texto que estão nas páginas 94 e 95. A primeira questão diz o seguinte: que tipo de narrador encontramos nessa crônica? A segunda questão do texto diz o seguinte: identifique no primeiro parágrafo do texto a palavra que resume todos os fatos relatados nele. A resposta para a questão é a palavra assim. Então, percebam que essa palavra vem acompanhada do era. Era assim. Então, dá a ideia de uma continuidade de um fato que ele falou ou irá falar. Terceira questão. Resumidamente, na narração, temos o desenrolar de fatos imaginários. No relato, temos o desenrolar de fatos reais. E na descrição, temos a apresentação de características de personagens, espaços, objetos e etc. Nessa crônica, temos a predominância da narração, do relato ou da descrição. Nessa questão, a resposta é descrição, pois a todo momento ele descreve os personagens e o ambiente. Quarta questão. A descrição dos personagens pode ser feita de várias maneiras, desde a simples atribuir adjetivos até a indicação da maneira de agir, das reações que o personagem apresenta. Nessa crônica, Veríssimo apresenta alguns personagens não individualmente, mas em grupo. Pensando nisso, indique alguns adjetivos e as expressões adjetivas que poderíamos atribuir a cada um dos grupos a seguir. Atenção, é possível mais de uma resposta. Então, turma do apagador. Turma do apagador era uma elite, queridinha da tia, teimosa, excêntrica, o prestativo. Nesse caso, é só verificar no texto que nós temos 3 respostas. Então, a turma do apagador era uma elite, queridinha da tia e prestativa. Os bunda de aços, dedicados, alguns eram solitários, comunicativos, queridinhos da tia, esquisitos. Então, também teremos 3 características, 3 respostas, que são a letra A, os dedicados, letra B, alguns eram solitários, e letra E, esquisitos. Os certinhos não eram sempre os apagadores, nunca eram bundas de aço, bajuladores, comportados e cuidadosos. Então, os certinhos também tinham 3 características, que eram a letra A, não eram sempre apagadores, letra D, comportados e E, cuidadosos. Quinta questão. De que modo os certinhos se definiam? Por não serem puxa-sacos como os apagadores, nem estranhos como os bundas de aço. Por serem idênticos aos alunos da turma do apagador. Por não desejarem ser excêntricos e estranhos como os bundas de aço. E por serem puxa-sacos e excêntricos como os bundas de aço. Então, a resposta para essa quinta questão é a letra A. Encerramos aqui essa aula e na próxima continuaremos com essa mesma atividade. Lembrem de fazer as questões do para discutir. Até a próxima!